Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos, tudo bem? Todos bem? Professoras, diretoras, vice-diretoras, todos em casa, com suas famílias, se cuidando? Ótimo! Quanto mais a gente se cuidar, mais rápido tudo isso vai passar, certo? E é pensando nisso que eu trago a ideia da coletividade para a gente conversar mais um pouquinho. Não vamos gastar muito tempo nesse assunto, porque a gente já entendeu, pelo menos eu espero ter conseguido ser objetiva na minha fala na última aula, mas quando a gente fala de coletividade é essa preocupação com o grupo, com o coletivo, com o todo. E que o todo é, desde a minha célula pequena ali dentro da minha casa e as pessoas que moram comigo, como os meus vizinhos, a minha rua, o meu bairro, a minha cidade, o país, o mundo. A gente tem que pensar em todos, uma pequena ação aqui atinge lá. Né? Repercute, impacta alguém. Então é sempre pensar no coletivo. E essa imagem é uma imagem bem inspiradora. Está nas nossas mãos. O mundo está nas nossas mãos. Decisões nossas impactam sobre o mundo. De tudo. Em relação ao meio ambiente, em relação ao uso de recursos, à produção de lixo, à higiene, à saúde, à forma de se relacionar com os outros, certo? Vamos pensar no coletivo, cada vez mais, vamos espalhar essa ideia, tá bom? E eu trouxe, olha que imagem legal também, essa de o quanto a gente tem o nosso jeito de passar para o outro, é do nosso jeito, né? Aquele ali é a expressão do coração, cada um do seu jeito, do seu tamanho, do seu formato, da sua intensidade, mas expressa um carinho, um afeto, um cuidado, uma atenção com o outro. Tá? Então que essa corrente não se quebre, que a gente seja elo e que a gente faça elo, transforme elos. Parece piegas, parece repetição, parece uma coisa, ai, que balela que você está falando, professora. Mas eu acho que é transformador. Se a gente fosse mais assim, nos tornaríamos muito mais humanos, né? Se a gente parar de se preocupar com outras questões que não fazem parte da nossa humanidade, que estão transformando a gente em reprodução, máquina. A gente é humano, a gente tem carne, tem osso, a gente tem coração, a gente sofre, a gente sente. E quando eu falo a gente, somos todos nós. Aquele que está lá dentro de casa, quentinho, com sua coberta, e aquele que está lá na rua, sozinho, abandonado, né? No frio. Então vamos pensar em todos e dividir um pouco disso que a gente tem de especial. Ser mais humano nas relações, tá? Eu trouxe para vocês esse vídeo. E eu vou fazer silêncio, porque ele não tem som, que eu quero que vocês só percebam. Ele é muito rapidinho. Assistam e percebam. O que passar na tua cabeça, ou se não passar nada, já está valendo. Tem beleza aí? Achou? Teve sensações boas? Já conversamos sobre isso, sobre essas sensações. Próximo vídeo, bem breve também, só percebam, a gente vai falar sobre ele. E aí, perceberam? Sentiram o que pode estar acontecendo nesse vídeo? Tiveram sensações muito especiais, memórias? Mais um, mesma coisa. Eu vou ficar em silêncio porque eu só quero que vocês recebam a informação. E esse? Perceberam a diferença do horário do dia e o que acontecia com a flor? Era um vídeo acelerado, mas ele passava uma sensação. E um último. Será que tem beleza nesse vídeo? Será que tem alguma emoção, algum sentimento? Muito bem. Depois de assistir esses 4
pequenos vídeos muito breves que mostram só imagem, sem som, mas o ruído que fez na tua cabeça ou no teu coração fez você perceber alguma coisa, sentir alguma coisa. Mesmo que você tenha dito que chatice, você sentiu. Você sentiu a chatice, o incômodo, o desconforto de ter que olhar para esses vídeos. Ou o prazer, as lembranças, o gosto, certo? Muito bem. O que isso tem a ver com língua portuguesa? O que toda essa relação de sensações, sentimentos, memórias pode ter a ver com língua portuguesa? Olha que curioso. O texto que eu vou trazer para você tem o título que responde. Tem tudo a ver. Quem escreveu esse poema, e é um texto poético, foi o Elias José. Aquela pessoa da foto ali, ó. O Elias José escreveu um poema que eu vou ler para vocês e que diz sobre essa relação do poema, da poesia com o mundo. Vamos acompanhar? Quem conhece ou quem consegue ler pode fazer a leitura em voz alta junto comigo. Quem prefere só ouvir, ouça e acompanhe a leitura das palavras, certo? Tem tudo a ver, Elias José. A poesia tem tudo a ver com tua dor e alegrias, com as cores, as formas, os cheiros, os sabores e a música do mundo. A poesia tem tudo a ver com o sorriso da criança, o diálogo dos namorados, as lágrimas diante da morte, os olhos pedindo pão. A poesia tem tudo a ver com a plumagem, o voo e o canto dos pássaros, a veloz acrobacia dos peixes, as cores todas do arco-íris, o ritmo dos rios e cachoeiras, o brilho da lua, do sol e das estrelas, a explosão em verde, em flores e frutos. A poesia é só abrir os olhos e ver. Tem tudo a ver com tudo. Será que alguém já conseguiu perceber por que eu trouxe aqueles vídeos anteriormente? Vou ler de novo essa última estrofe, os últimos 4 versos. A poesia é só abrir os olhos e ver. Tem tudo a ver com tudo. Ok. Depois de ler esse texto, depois de acompanhar esse poema, vamos conhecer mais um. Esse se chama Motivo. Quem escreveu ele foi Cecília Meirelles, essa moça da foto aí. Vamos conhecer o poema Motivo, de Cecília Meirelles. Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugídias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. E agora? Pelo título do poema, Motivo. O que você conseguiu perceber que a poeta falou, que a Cecília Meirelles quis expressar, o que é possível a gente entender do texto? Tem motivo para escrever? Se poesia tem tudo a ver com tudo, como disse o Elias José, tem motivo para escrever um poema? Tem que ter um motivo, um sentimento, uma sensação? Vamos pensar sobre isso? Para pensar sobre isso, eu trouxe essa outra imagem. Essa imagem, olha bem para ela. É como se alguém pudesse ser regado para deixar brotar de si alguma coisa. E aí eu coloquei 2 palavras, poesia e poema, porque aparecem isso nos 2 textos. O Elias José fala, poesia tem a ver com tudo. E a Cecília Meirelles diz, eu canto porque o instante existe. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Ela faz poemas.
Qual a relação dessas duas palavras? Vocês já pararam para pensar que a gente usa para a mesma coisa? Ah, eu li uma poesia maravilhosa hoje. Ah, eu li um poema lindo. Vamos escrever poesia. Ou vamos escrever poemas. Será que são a mesma coisa? Será que a gente pode usar assim, falar desse jeito? Vamos pensar sobre isso? Eu trouxe o poema, de novo, agora todo reunido. A letrinha está menor, só para a gente ler de novo e pensar sobre ele, tá? Então, o primeiro do Elias José. Tem tudo a ver. A poesia tem tudo a ver com tua dor e alegrias. Olha só. A poesia tem tudo a ver com tua dor e alegrias. Com as cores, as formas, os cheiros, os sabores e a música do mundo. A poesia tem tudo a ver com o sorriso da criança, o diálogo dos namorados, as lágrimas diante da morte, os olhos pedindo pão. Olha bem o que essa estrofe nos conta. A poesia tem tudo a ver com a plumagem, o voo, o canto dos pássaros, a veloz acrobacia dos peixes, as cores todas do arco-íris, o ritmo dos rios e cachoeiras, o brilho da lua, do sol e das estrelas. A explosão em verde, em flores e frutos. A poesia é só abrir os olhos e ver. Tem tudo a ver com tudo. Ele falou uma hora em escrever, em escrita, em estar no texto escrito. Não, ele falou que a poesia está naquilo que a gente abre os olhos e vê. A poesia tem tudo a ver com tudo, está em tudo. A poesia de escrever um diário. Agora vamos pensar sobre o outro poema. Motivo, da Cecília Meirelles. Eu canto porque um instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Opa, olha o que ela disse aí. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugídias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias ao vento. Não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei se fico ou passo. Sei que canto. E a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Ela também fala aqui de algo que ela põe sentimento, mas ela não diz se tem que ser de alegria ou de tristeza, se tem que ser de dor ou se tem que ser de força, se tem que ser de se construir ou de se destruir, quando ela fala ali me desfaço, me desmorono e me edifico. Então, tudo isso que ela coloca nesse poema mostra que quando a gente escreve, pelo menos os poemas, a gente precisa colocar muita poesia. E é aí que tem a ver com tudo. Quando eu escrevo textos poéticos, eu preciso prestar atenção em alguns elementos. Primeiro deles, o jeito que ele é organizado. Tanto lá o do Elias José como este da Cecília Meirelles, ele está organizado em estrofes, em versos. Lembram dessa conversa? Cada linha do poema é um verso. Quando eu tenho um conjunto de versos, eu tenho uma estrofe. Esse da Cecília Meirelles, Motivo, tem 4 estrofes. Cada estrofe tem 4 linhas ou 4 versos. Certo? Muito bem. Primeiro elemento é esse. Segundo elemento. No da Cecília Meirelles, eu identifico rimas. Lembram das rimas? As rimas são partes do poema que combinam sons. É uma combinação sonora. O som se repete de uma palavra para outra, de um verso para o outro. E sempre no final do verso. Eu canto porque o instante existe e minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Vamos olhar de perto essa rima. Deixei já coloridinho ali, ó. Existe, triste, completa, poeta. Essa combinação de sons, essa rima,
é que dá um jeito de aproveitar o texto melhor. É como se ele tivesse até um sabor, assim, um perfume. É um elemento que nos convida para querer ler o texto. Mas não é obrigatório. Tem que ter rima em todo o texto poético? Não. A gente viu lá no texto do Elias José. Ele não fez com rima, certo? Então o texto poético precisa ter verso, estrofe, e se o autor quiser, é ele quem decide, rimas, tá? Muito bem, então vamos olhar isso como organização do texto. As palavras rimam quando terminam com sons idênticos ou parecidos. Triste, como que era ali? Eu esqueci. Triste, não sou alegre nem sou triste. Instante, triste. Eram essas duas rimas, estava tentando lembrar as palavras. Lembram? Instante, triste. O finalzinho fazendo a rima. Nem todos os poemas precisam apresentar rima. Então, a combinação dos sons é uma escolha do poeta. Vamos registrar isso? Curtinho, brevezinho, mas a gente precisa colocar no caderno, certo? Então, data e um tempinho só para copiar essas duas informações. Vamos lá?
Ok. Informação registrada, vamos continuar conversando. Textos poéticos precisam de versos e estrofes. Podem ou não ter rimas. O que mais? Vamos relembrar então a estrutura de versos e estrofes. Os versos são cada linha do poema. Neste trechinho que eu trouxe ali, ó, as 2 estrofes que eu trouxe ali, tem 4 versos. Cada estrofe é composta por 4 versos. Certo? Muito bem. Além de conversar sobre estrofe e versos, a gente vai falar de outros elementos do poema. Mas vamos organizar isso como informação. Então vamos ler ali, ó. Os versos são as linhas do poema e podem ter extensão variada, ou seja, o tamanho do verso não importa. Posso fazer ele bem longo, como posso fazer ele curtinho. Estrofes são conjuntos de versos separados por uma linha ou por um espaço em branco. Vocês viram ali que eu mostrei antes, né? 4 versos, um espaço em branco, mais 4 versos. Então, cada bloco de linhas, de versos, forma uma estrofe. E eu separo eles com um espaço, certo? Um poema pode ter uma ou mais estrofes. E cada estrofe pode ter número variado de versos. Eu posso fazer um poema bem curtinho, com 4 versinhos, com 2 versinhos. Existem poemas muito pequenos, de até 3 linhas, 2 linhas. Então, depende da escolha do teu texto, né? Os haikais, por exemplo, que são poemas japoneses, são muito curtinhos. Eles têm 3 versos no máximo, certo? Muito bem. Informações que a gente está conversando sobre a estrutura do texto. Estamos falando de textos poéticos e eles precisam ser escritos de um jeito diferente. Não é o mesmo jeito que escreve uma receita. Não é o mesmo jeito que escreve uma história. Por isso, esse é um gênero diferente. É o texto poético. E a gente vai continuar registrando, então, mais 3 informaçõezinhas sobre o que a gente acabou de conversar, sobre a estrutura do texto poético. Vamos registrar lá? Um tempinho para vocês colocarem sobre versos e estrofes agora. Vamos lá.
Registrado sobre a estrutura, vamos continuar conversando sobre ele. Eu vou repetir aqui o poema do Elias José. Quero mostrar para você essa partezinha vermelha aí. O que você percebeu? A poesia tem tudo a ver com tua dor e alegrias. Segunda estrofe. A poesia tem tudo a ver com o sorriso da criança. O que você percebeu na organização dessas duas estrofes? No começo. Repetição. Exato. Eu posso, quando estou escrevendo o meu poema, repetir algumas informações, algumas palavras, como esse aí. O Elias José escolheu começar toda a estrofe do poema, repetindo a mesma informação, que tem a ver com o título, que é uma parte do título. A poesia tem tudo a ver com, e daí ele descreve com o que tem a ver. Para que a gente usa essa técnica? É uma técnica. Para que eu coloco isso no poema? Para ajudar eu, autora, eu, poeta, aquele que vai ler o meu texto, o leitor, a apreciar melhor o entendimento, a aprender melhor o poema. Alguns poemas a gente lê e sente muita dificuldade para compreender. É um problema nosso? Não, não é um problema. Aliás, não tem nenhum problema em não entender um poema. Às vezes a gente gosta do ritmo, da melodia que ele faz e não entende toda a mensagem. Isso não é um problema. É a intenção do autor. Quando o poeta escreveu, o poeta quis ser bem complexo, quis ser bem denso na escrita dele. Eu sempre gosto de imaginar o poema como um clima nublado, assim. Esse clima eu chamo de poesia. Então, se eu estou olhando para o texto e eu vou lendo o texto e entendendo, é sinal que essa neblina, esse clima que tem, essa névoa que tem em volta do texto, ela é leve, ela é suave, ela é fácil de enxergar. Sabe aquela neblina que você enxerga? Mesmo estando tudo branquinho, você enxerga o caminho que você está seguindo? Mas tem neblina que não. Tem neblina que é tão densa que até com o farol aceso do carro dificulta você enxergar. Uma luz você não consegue enxergar. Você só enxerga o próximo passo, mas você não sabe para frente. Tem textos poéticos que é assim, você está lendo e parece tão difícil. É porque a poesia que o poeta colocou ali era uma poesia muito mais sofisticada, elaborada, e exigia que a gente fizesse muitas relações, por isso que fica difícil de entender. Então não é uma questão de problema, é como o poeta pensa o poema, certo? A poesia que ele quer colocar ali. Já estou dando dicas sobre a diferença entre poema e poesia, que a gente vai conversar melhor. Essa estratégia aqui, de repetir, é uma técnica do poeta para querer que o leitor compreenda melhor. Certo? Muito bem. Vou colocar isso em informação. Olha como que eu escrevi. Os poemas costumam apresentar repetições de letras, de palavras, de expressões e até de versos. As rimas e as repetições servem para apoiar a interpretação de sentido do poema, ou seja, auxiliar a gente a compreender. Ok? Sempre que você sentir que você gostou do poema, eu gostei desse, pode prestar atenção. Ou ele tem repetição, ou ele tem rima, ou ele tem informações ali que são muito do nosso dia a dia. Essas são as estratégias para deixar o poema bem palatável, bem prazeroso, tá? Muito bem. Quero mostrar para vocês outras estruturas de poema. Existem poemas que o autor escolhe fazer com formas. São os poemas concretos. Como assim, professora? Ele faz um desenho com as palavras. Vou mostrar 3 exemplos para vocês. São 3 exemplos bem conhecidos. Olha ali o primeiro. O primeiro é de uma xícara de chá. Eu daqui de onde eu estou não consigo ler, tá? Mas o nome do poema é Xícara. E ele faz o desenho da xícara com palavras que formam a pergunta. A asa da xícara, o braço da xícara... eu vou ler aqui na tela. Olha só. Xícara. Na tarde fria... Eu estou lendo a fumacinha. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Esse é um poema do Fábio
Sechuzi. Eu não consigo pronunciar o nome dele, mas não tem problema, é a professora que está com dificuldade aqui. Olha como ele conseguiu colocar até no desenho da asa da xícara, do braço da xícara, o ponto de interrogação. O outro também gosto bastante do Sérgio Caparelli, que é um poeta que faz muito texto de poesia concreta, e ele fez o desenho de um gatinho. O desenho todo do gatinho, do bigode ao rabo, das orelhinhas todos, tem aquele som que o gatinho faz. É todinho com essa palavra, rom, rom. Fora do gato, tem um zzz, que é aquele Z que a gente usa em desenhos para representar o sono, o dormir. O título do poema: Canção para ninar gato com insônia. Prof, eu não vejo rima, eu não vejo verso, eu não vejo estrofe. Sim, porque esse aí é um poema com mais poesia do que estrutura de poema. Ele tem muita poesia, porque só quem tem gato é que vai entender o quanto é bonitinho, fofo, um gatinho ronronando perto de você. É sinal, inclusive, de que ele está super bem acomodado, aconchegado e se sentindo bem. Então o poema tem muita poesia. O outro poema, ele tem o desenho de um pêndulo. Sabem, pêndulo de um relógio daqueles de parede, assim, que balança para a direita, para a esquerda, de um lado para o outro? E é a palavra pêndulo. Cada movimento do pêndulo, quer dizer, cada ângulo que o pêndulo faz, ele separa uma letra. Então, a letra P numa linha, a letra E noutra linha, a letra N, a letra D, a letra U, a letra L e a letra O. Vão separando o pêndulo. Lendo, parece que o texto tem movimento, e ele nem tem. Esse é um poema concreto. Lindo, né? Tem mais poesia do que verso e estrofe. Ele escolheu uma palavra para a gente pensar nesse movimento do pêndulo, que pode ser da vida, que pode ser do relógio, que pode ser de uma medalhinha de corrente para hipnotizar alguém na brincadeira, certo? Então, poesia concreta é esse elemento. E mais um gênero de texto poético, mais um tipo de texto poético, que é o acróstico. Olha aí, ó, um outro exemplar. O acróstico é um poema, o nome acróstico é de origem grega. E a origem do nome, que eu não vou lembrar as palavras em grego, ela quer dizer extremidade da linha, extremidade do verso. Porque inicialmente os acrósticos eram feitos lá nos teatros gregos como palavras escritas que tinham as iniciais de cada palavra como principais para formar uma nova palavra e desencadear o verso todo. Então era inicial, a extremidade da linha do verso, certo? Então ele surgiu lá, nos textos de teatro grego. Até hoje se usa, sim, que tem de diferentes formas. A gente tem o acróstico no meio da palavra, ali eu escolhi, e além de ser no meio, ele só usa palavras. Ó, ele tem uma palavra central, estudar. E dentro da palavra estudar, ou a partir da palavra estudar, ele vai pensando em outras palavras, que não necessariamente são as iniciais. Saber, escola, entender, educar, dever, prazer, amor, todas as palavras relacionadas com a palavra central, estudar. Mas ele também pode ficar no final, olha lá no outro extremo, e ser escrito em versos. Sou feliz porque eu me sinto muito amada, tenho a família e amigos que me respeitam, trago fé, esperança e caridade no caminho, procuro dar atenção a quem de ajuda precisar. Qual a palavra que formou com a última letra de cada verso? Amor. Então, esse é um outro tipo de acróstico. Mais um exemplar para acróstico. Esse é um texto, como se fosse uma historinha. Esse também é bem famoso, do Dorival Pedro Lavrod, acho que é assim que pronuncia, Lavrod, uma coisa assim. É um poema, né? Mas o poema narrativo, porque ele conta uma história, tem o título O Sapo e a Borboleta. E ele conseguiu contar a história desses dois personagens do poema usando as iniciais.
E o poema é assim. Sabia que sou mais bonita? A borboleta disse ainda ao sapo. Pobre batraque asqueroso, o que você é me causa nojo. E o sapo, com toda a calma do mundo, assim respondeu a borboleta. Bonita é minha natureza, anfíbia, o que também me protege mais. Rios e solo me dão guarida, brejos e até mesmo matagais. O que você faz para se defender? Livre, viajo por todos os animais. E, num segundo, o sapo projetou tamanha língua no espaço, acabando assim com o embaraço. Adivinha o que o sapo fez? Né? Olha a historinha que ele contou. Certo? Precisou de rima nesse poema? Não. Esse rima contou uma história. Ok? Esse poema contou uma história. Tá bom? Esse é um outro jeito de fazer acróstico. Vamos fazer uma brincadeira? A brincadeira agora é descobrir se rima ou se não rima. Porque a gente já conversou até agora que poema tem uma estrutura e que faz parte do poema ter poesia, que alguns poemas, para ficarem mais fáceis de compreender, tem rima, tem palavras repetidas. A gente sabe que eu posso fazer o poema com desenho, chamado de poema concreto, ou com letras iniciais no meio ou finais, fazendo acrósticos. Mas a rima é um elemento curioso e a gente vai brincar de rimar. Eu vou propor a palavra e vocês vão me dizer qual palavra rima e não rima, certo? Vamos lá. Primeira, escola. Rima com sacola? Rima com viola? Rima com canela? Não! Mesmo terminando em lá, professora, todas terminam em lá, mas não é o lá que é a rima. A rima é a parte forte, a sílaba forte. Escola, escola, sacola, viola, canela, certo? Mais uma. Botão. Fogão, animal, violão. Essa tá moleza. Fogão, botão rima com fogão, botão rima com violão, mas não rima com animal. Mesmo que o som possa ser... mas às vezes o L também tem som de U, e eu podia aparecer fogão, animal. Não, nada a ver. Tem que ter o som da sílaba forte. Fogão, violão. E você não fala animão, certo? Ok. Mais uma. Essa também fácil. Brincava. Brincava rima com amavam. Brincava rima com cantava. Sonhava. Fácil. Brincar, brincava, rima com cantava e sonhava. Não rima com amavam. Mais uma. Essa tá um pouquinho difícil. Se alguém prestar atenção na ideia da sílaba tônica, vai descobrir. Cotovelo. Cotovelo. Rima com cabelo. Rima com pesadelo. Rima com amarelo. Não rima com amarelo. Cotovelo rima com cabelo e com pesadelo. Ok? Moleza, né? Muito bem, meus amores. A gente vai para uma atividade final. E essa atividade final não é para fazer já, porque ela é a proposta de criação de um texto poético. Você vai escolher acróstico, vai escolher texto, poema concreto, com rima, sem rima, quantos versos, quantas estrofes, qual o tema, qual a poesia que você vai colocar ali de dor ou de alegria. Sua escolha. Por isso ele é para outro momento. Tempinho para você copiar e na hora que você estiver inspirado, você faz a sua tarefa.
Ok? Então agora a tarefa com vocês, escolher o melhor poema que você possa elaborar, me envia, por favor, eu quero muito conhecer o teu texto, quero saber o que é que você pensou. Quem não conseguir escrever, pensa, grava um áudio, um vídeo, manda para a professora a sua declamação de poema. É um pouco mais difícil declamar, exige um pouquinho mais de treino, mas também dá para fazer, certo? Muito bem. A gente vai encerrar por aqui com a imagem que eu já mostrei para vocês, que é de cuidar do outro. Pega aquilo que você tem de mais especial, que você sabe que você pode partilhar e divide. Divide com o outro, cuida do outro, porque a gente faz parte de uma corrente, a gente é um coletivo. Quando todos estiverem cuidando dos outros, o cuidado necessariamente, obrigatoriamente, sem discutir, retorna pra gente. A gente é cuidado por alguém também, certo? Então fiquem bem, fiquem em paz, se cuidando e a gente se vê na próxima aula. Tchau!